Muito bom estar com você aqui mais uma vez. Eu queria aqui conhecer, somente estenda uma das mãos, quem nos visita hoje pela primeira vez. Primeira vez que você está aqui, olha, temos um jovem ali, mais uma jovem, várias pessoas. Você pode dar uma glória a Deus por eles? Glória a Deus. Muitas pessoas nos visitando hoje pela primeira vez. Muito obrigado. Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa e realmente que você seja abençoado. É um prazer ter você aqui, tá bom? Então você que é da igreja, viu um rostinho diferente no final do culto, vai lá, dê um abraço, agradeça a ela aqui a sua presença, tá bom? E já fica convidado para o próximo domingo, próxima quinta, e também para o Face to Face, não é verdade, irmãos? O que o Face to Face é? Irmãos, olha, deixa eu falar, não vai embora sem antes preencher a sua ficha do Face to Face, ela está ali, tá bom? Mesmo sendo redundante, é importante você fazer, tá bom? Não vai embora. Pastor, esqueci, que nem os meninos falaram ali. Só entrar no WhatsApp, tem uma opção lá de fichas. Lá tem todas as fichas. Ficha de transferência. Pastor, estou vindo na RN, Deus tem falado, eu já sou batizado, estou em outra igreja, mas quero fazer parte da família RN. São ou não são bem-vindos? Então tem lá a ficha de transferência. É só você clicar na ficha de transferência, preencher os dados, vai cair direto na secretaria. Assistente pastoral Adriane vai marcar uma agenda lá para a gente poder te conhecer, você tem um tempo comigo ou com a pastora, tá bom? Pastor, quero me batizar. Também tem a ficha de batismo, só você ir lá, clicar, vai cair na secretaria, alguém vai entrar em contato com você, tá bom? Não tem, mesmo que você esqueça, é importante anotar aí o WhatsApp da igreja. Eu não sei se tem como deixar aqui o WhatsApp da igreja, se tiver, coloca aí, mídia, por favor. Quero que você leia com você o livro de Salmos, capítulo 127. Salmos, capítulo 127, verso 1 e verso 2. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que, ao quê? Repita comigo, edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. Versículo de número 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Os seus amados ele dá enquanto dorme. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa se mover poderosamente em nosso meio. Pai, quebra todo conceito, todo preconceito natural, Deus, mas que o Teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso Espírito, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Semana passada eu não estive com os irmãos, estive lá na nossa igreja, na RN Santa Cruz, estivemos lá ministrando, tendo um tempo muito, muito agradável com os nossos irmãos de Santa Cruz. Deus tem feito uma linda obra lá, Deus já tem levantado, trazido pessoas têm se achegado, e nossa igreja já está crescendo em Santa Cruz. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, nas suas orações, lembre sempre do pastor Júlio, da pastora Beatriz, dos irmãos que estão lá, ajudando aquela igreja lá em Santa Cruz, que muitas pessoas têm sido salvas. Daquele evangelismo, quem participou do evangelismo na inauguração? Temos 3 pessoas que estão firmes na igreja até hoje por conta daquele evangelismo. Muito bacana, né? E nós vamos ter outros evangelismos lá em Santa Cruz também aqui, mas lá em Santa Cruz, porque daqui a pouco aquele espaço vai ficar pequeno, em nome de Jesus. Nós estamos sobre a égide de uma palavra que Deus liberou para esse ano, que você iria viver o quê? O sobrenatural. Para que você viva o sobrenatural, irmãos, você vai ter que aprender uma coisa que a maioria de nós tem grande dificuldade, de encontrar no Senhor um lugar de descanso. Um lugar de descanso em Deus é um dos maiores desafios da fé cristã. Porque desde que nós nascemos, a gente vive com prazos, com dias. Normalmente uma criança, ela nasce com quanto tempo? Com 9 meses. Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Mas chega um momento que o organismo, se não for feita uma intervenção de cesariana, ele vai
quase que expurgar a criança. Por quê? Porque já não há mais espaço para ela dentro do ventre. Então, a criança, ela está muito bem acomodada e, de repente, todo aquele descanso, de repente, toda aquela manifestação de conforto, ela é totalmente mudada. E aí, aquele lugar de descanso já deixa de existir. E quando ela vem para fora, ela começa então num ritmo de extrema cobrança. Já percebeu? A criança está crescendo, daqui a pouco você fala, vamos andar. Aí a criança tem que andar. Daqui a pouco ela tem que fazer o quê? Falar. Não é verdade? Daqui a pouco ela tem que desfraldar. Ou seja, a cobrança natural da vida, ela sempre vai nos impulsionar a vivermos acelerados, a vivermos constantemente em uma vida extremamente acelerada, correspondendo, sendo quase que obrigado a corresponder a estímulos. E a gente, mesmo que inconscientemente, traz isso para a vida cristã. E aí, quando nós começamos a estudar, temos sempre que passar, temos que ser os melhores. Quantas pessoas eu já atendi, irmãos, nessas décadas de pastor, sendo pastor, de pessoas que se cobravam demasiadamente. Pessoas que tinham sobre si um peso que fazia da vida dela um verdadeiro inferno. Por quê? Porque havia uma cobrança demasiada em todos os sentidos. Seja na escola, seja como mãe, seja como pai, seja como profissional. Então, quando você olha, eu cresci ouvindo meu pai falar assim, para mim te dar Yakult, eu tive que trabalhar muito. A minha infância inteira eu ouvi. Para você beber iogurte, as coisas antigamente eram muito mais difíceis. Então, meu pai sempre dizia para mim, olha, eu não tive tempo de descansar, eu não tive tempo disso, eu não tive tempo daquilo. A vida, ela nos impõe um ritmo extremamente acelerado. Extremamente acelerado. A gente vê vídeo no YouTube, você vê vídeo na velocidade normal? Não, né, irmãos? Muitas pessoas só conseguem ver vídeo aonde? Na velocidade 2, né? Pá! Por quê? Aí você senta para ver um vídeo, você não consegue relaxar para ver um programa. Se alguém falar assim, você está vendo um vídeo, a pessoa fala assim, olha o que eu tenho para te dizer no final. O que você faz? Você vai para o final, né? Você tem paciência de assistir? Não tem, irmãos. Eu sou da geração em que a gente sentava e não tinha muita opção de canal, e você tinha que ver o desenho até o final. Hoje em dia, a minha menina de 2 anos, o tempo inteiro ela pega o celular e ela está assim, ó. Ela pega e ela não gosta de ver na horizontal. Ela gosta de ver na vertical. Por quê? Ela tem a opção de ficar passando. E ela começa a ver um, daqui a pouco ela vê outra, daqui a pouco ela vê outra, daqui a pouco ela vê... É uma geração ansiosa. Uma geração que começa e não termina. Quantos livros você começou a ler e não terminou? Deus falou forte agora, né, irmão? Falou nada, pastor, nem estou lendo. Aí fica difícil de eu falar. Então, olha só. A gente é a geração que gosta de começar as coisas e não terminar. A gente tem dificuldade de encerrar processos. A gente não gosta de finalizar processos. Todas as pessoas que eu recebo aqui na igreja, eu sempre pergunto assim, você já foi lá, fala, a pessoa está vindo de outra igreja, você já foi lá e já conversou com a sua antiga liderança? É importante que você saia de lá, mesmo que tenha vindo com problemas, coisas boas você viveu. Então vai lá e agradeça pelos momentos bons. Muitos falam, não, ainda não fui. Não fui. Por quê? Porque tem dificuldade de encerrar processos. Tem dificuldade de entrar em um lugar onde tenha começo, meio e fim. E aí, a vida cristã, ela é interessante que a gente pensa que Deus, ele vai se moldar às nossas necessidades. Deus, eu sempre falo isso, gosto muito de dizer isso para que você nunca esqueça, que Deus não se moldará à minha necessidade, à sua necessidade. Deus não se moldará às minhas expectativas e às suas expectativas. Deus se moldará à palavra dele.
Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a palavra, ela vai mostrar que existe em Deus um lugar de descanso. Agora, deixa eu te falar. A gente vive, quando eu falo a gente, irmãos, entenda que eu falo na primeira do singular. Ou melhor, na segunda do plural. É nós. Eu estou junto com você nessa. Essa é uma pregação que eu vivo diariamente. Porque esse é o tipo de pregação que, se eu fizer, todo mundo que está aqui tem que vir aqui na frente. Então eu nem vou chamar para vir aqui. Porque o que não vim está mentindo. Porque todo ser humano tem dificuldade de descansar. Todo ser humano tem dificuldade de parar. Todo ser humano tem dificuldade de falar assim, eu vou descansar. E muito mais em Deus. Porque a maioria de nós tem dificuldade. Ela fala assim, não, pastor, eu consigo descansar. Mas eu consigo descansar quando tudo está sobre o meu domínio. Irmãos, eu estou lidando com gente há muitos anos. Eu estou cansado de ver pessoas que falam, não, pastor, eu descansei. Mas eu preciso ter o domínio. Eu preciso ter a última palavra. Eu preciso ter aquela sensação de que eu estou no controle. Não é verdade? Quando a gente está em casal, a gente sempre fala, né? O controle. O controle. Lá em casa é uma briga por causa de controle, irmão. O controle, ele vai determinar quem manda na programação. E aí, às vezes, o Estevão está lá sentado vendo, a Esther não sabe mexer no controle, mas ela vai lá para tribular a vida dele, ela quer ver, e ele não deixa, ela vai lá e pá, desliga a televisão e sai correndo. Agora sou eu que estou no controle. Isso não é controle, isso não é descansar, porque a dificuldade que nós temos de esperar. Quem gosta de esperar aqui, dá uma glória a Deus. Rapaz, um silêncio mortal, né, irmão? Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Mas é interessante que esperar, ela está relacionada à cultura. O tempo que nós vivemos fora do Brasil, e é muito interessante a gente observar. Por exemplo, você está na fila tem 3 filas. Aí você escolhe uma fila que você entende que aquela vai ser a primeira, ou sei lá, você está naquela fila. Abriu um caixa do lado. Irmão, o que você faz? Irmão, tu corre, quase se joga. Mas teoricamente seria a tua vez? Não, seria a vez do próximo da fila, né? Então, quando nós morávamos lá, era natural que aquela pessoa que iria ser a próxima a ser atendida na fila ao lado, ela naturalmente iria lá, porque ela entendia que não. Aqui a gente não gosta de esperar. Não é verdade? A gente está dirigindo. Aí tu fala, não, essa fila aqui está andando mais. Aí tu joga para cá. O que acontece com essa? Ela para. A lei de Murphy, né? Aí tu fala, não, agora que está andando é essa. Aí tu joga para cá. Aí você está na fila do caixa. No caixa, irmão, tu fala assim, não. Esses dias eu estava ali no mercado da 1 a 1. E, irmão, pensa num cara com pressa. E aí cheio de caixa, irmão. Aí só tinha uma senhorinha. Eu falei, opa, é aqui que eu vou ficar. Irmão, a senhorinha com toda a calma do planeta Terra. Acho que ela estava ali, era o programa do dia dela. Ela botava... Irmão, eu olhei aquilo, eu falei, Jesus. E ela botando aquilo com a maior calma do mundo. Eu falei, a senhora quer ajuda? Ela, não precisa não, meu filho. Tá bom, obrigado. Porque a gente entra com pressa. E pressa sem motivo. Esses dias eu agendei uma manutenção no meu computador, e aí fui levar, e eu estava marcado 1 hora. Aí o abençoado do Jefferson, eu fui ligar para ele. Aí ele falou, não, eu falei, vamos lá, Jefferson, comigo lá, tá de bobeira. Aí ele, pô, tem que ir ali, pastor. Aí, irmão, coração de pastor, de pai não funciona. Resolvi ir com ele lá, eu falei, cara, tu vai me atrasar. Aí eu liguei para a mulher, olha só, minha senhora, eu moro em Campo Grande, eu vou chegar um pouquinho atrasada. A mulher, espero 10 minutos. Aí eu falei, mas olha só. Ela falou, não. Eu falei, Jefferson, vamos embora. Aí Jefferson adiantou lá a parte dele, toma ele. Cheguei lá, irmão, Jefferson estacionou, falou, desce, eu já desci. Fui lá, cheguei lá, 1h16. Falei, pô, 1h16, né, irmão? Mas era até que hora?
1h10. Eu olhei para a menina e falei, boa tarde, tudo bem? Olha, eu tenho um horário agendado. Ela, qual horário? Eu falei, 1h. Aí ela, mas é até 1h10 só a tolerância. Eu falei, mas são 1h16. Quebra meu galho, eu vim de longe. Ela falou assim, eu não posso fazer nada, pede, tira a senha. Por causa daqueles 6 minutos, hoje nós esperamos 1h30, né? E o Jefferson brabo, eu vou lá, vou falar que... Foi, voltou, e a garota cagou para ele. Ficamos lá 1h e pouca. E a gente cheio de fome, chega ele com uma água. Falei, pô, trouxe só uma água. Ele falou, não, eu vim ali. Eu falei, cara, tu comeu coxinha, não me trouxe para mim, miserável. 1h e pouca esperando, irmão. Sabe? E aquilo, aí tu pergunta assim, o que você iria fazer depois, pastor? Nada. Nada não, tinha outras coisas, mas aquela 1h30 que eu esperei ali, 1h e pouca, não iria fazer diferença no meu dia. Não me comprometeu. Mas o fato de esperar não deixa que eu descanse em paz. Porque a gente não gosta de esperar. E quando você não sabe esperar, consequentemente, o seu tempo de descanso vai ser um tempo de descanso assim. Ah, miserável, 6 minutos. Ai, podia ter me atendido. E o que isso vai mudar? Nada. Isso não muda nada no atendimento. Muda dentro de você. Então, repita a pessoa que está ao seu lado assim. Se você não souber esperar, você não saberá descansar. E a vida cristã, deixa eu te dizer, para que você viva o sobrenatural, Deus, Ele não vai eximir você do período de descanso. Em toda a Bíblia você vai ver que Deus valoriza o descanso. Desde a criação, a Bíblia fala que Deus trabalhou quantos dias? 6. E descansou quantos? 1. No Êxodo vai ser estabelecido o período de jubileu. O que é jubileu? Irmão, a Bíblia fala que até a terra descansa. A terra, ela tinha 7 anos de produção, vezes 7. 7 vezes 7 dá? Aí, bota aquele bum, 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 bum aí, ó. 7 vezes 7? 49. Raiz de 49 é? É 17, né? Binha, vamos marcar um Mobral, Binha. Olha só. Binha e Lequim, juntar os dois aí para a gente fazer uma turma boa de matemática. Olha só, presta atenção. Durante a Terra, ela teria 7 períodos de 7 anos que ela poderia produzir. Todavia, no 50º, 50º, sei lá, é isso aí. No final desses 7 ciclos de 7, ela teria 1 ano de descanso. E nem nada, absolutamente nada poderia ser plantado naquela terra. Por quê? Até a terra precisa de descanso. E deixa eu te falar, a gente vive numa geração que a gente não consegue parar. Você já viu gente? Filma minha perna aqui. Filma minha perna aqui. Isso. Já viu gente que para e fica assim, ó? Maluco, aí isso me dá um desespero. E pior que ela mexe a mesa, mexe. E tu mexe junto, né? Aí tu não quer mexer, a tua perna está assim, ó, tremendo. Parece que tem mal de Parkinson na perna. Isso é um dos indícios de ansiedade. Estou errado, minha psicóloga? Estou errado, minha psicóloga? Aconteceu no vídeo? Que vídeo? Ah, é? Eu nem vi. Deus está falando, tu recebe. Então assim, a gente não consegue parar e descansar. Aí como a gente é muito acelerado, a gente desde criança fica, mãe deixa, mãe deixa, mãe deixa, mãe deixa, mãe deixa, mãe deixa. Aí você fala o quê? É melhor ter paz que ter razão, né? Aí tu fala, vai. A gente cede. Aí a gente chega para Deus e fala, Deus, deixa. O que Deus faz, irmão? Deus não faz nada. Deus é diferente de mim e de você, Ele não se molda às nossas necessidades e nem à nossa encheção de saco. Ele vai se moldar à palavra. Ele vai se moldar a processos. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma vida frustrada porque você não sabe esperar. Consequentemente,
Deus não vai te abolir e me abolir do descanso. E como eu não sei esperar, consequentemente, o descansar para mim passa a ser uma tortura. E a gente se sente culpado de descansar. Eu, no início do meu ministério, eu tinha vergonha de dizer assim, pô, segunda-feira é minha folga. Tem gente que até hoje, não é pouca não, o pessoal fala assim, pastor, você trabalha em quê? Aí eu falo assim, rapaz, de vez em quando eu faço os bicos de pastor. Porque o cara acha que eu não faço nada. Aí um dia desse, a pessoa falou assim, amanhã é tua folga, ué pastor, mas tu trabalha? Aí irmão, você tem que respirar assim e falar assim, irmão, eu trabalho, irmão, meu trabalho é te servir, miserável. A miserável tu fala baixinho assim, né? Meu trabalho é te servir. Então assim, a gente tem vergonha de dizer assim, não, é minha folga. Gabriel, irmão, fala mais comigo que minha mulher. Aí, um dia eu falei assim, Gabriel, segunda-feira me esquece. Valeu? Acabou, ele aprendeu. Amém, Gabriel? Em nome de Jesus. Só lembrando, amanhã é segunda-feira. Tá bom? Então, assim, a gente... Pô, mas como é que eu vou falar que segunda-feira é meu descanso? Porque na cabeça de muitas pessoas, na minha cabeça antigamente, era assim, caraca, eu não posso dizer para as pessoas que eu estou descansando. Eu não posso dizer para as pessoas que eu estou de folga. Mas é normal, irmão, eu receber mensagem 1h30 da manhã. Pastor, você está acordado? Irmão, graças a Deus eu tenho uma menina lá e a menina é o Cross, então ela só dorme de madrugada, às vezes eu estou. Então, você não tem que ter vergonha de descansar. Você não tem que ter vergonha de falar assim, pastor, eu quero tirar uma semana, quero tirar 15 dias, vou viajar com a minha família, não vou à igreja. Irmão, o melhor investimento que você faz. Você não pode ser escravo de uma igreja que te oprime e não te deixa tirar férias. Isso não é pecado não, irmãos. Você pode ter 1000 atividades na igreja. Você pode ter um cara extremamente envolvido com a obra de Deus, não é pecado. Você fala, pastor, eu quero 15 dias, eu vou viajar. Eu vou viajar. Mas tem gente que fala assim, não, pastor, eu estou de férias da igreja. Pô, o cara está de segunda, não está fazendo nada, o cara não pode vir para o culto, aí é diferente. Mas o cara quer viajar, não tem problema. Não há problema em você descansar. O grande problema é que tem gente que descansa tanto que vira morcego, né? Aí depois não quer fazer mais nada para Deus. Aí são os extremos. O ser humano não sabe trabalhar com uma coisa chamada equilíbrio. E quando falta equilíbrio, o descansar vai ser um descansar eterno. Então, aprenda uma coisa, meu irmão. Não adianta você se movimentar na sua força. Muitas coisas na sua vida, as portas Deus vai fechar. Nem toda porta que se fecha na tua vida é o diabo que está fechando, não, irmão. É Deus. Muitas das vezes, Deus precisa botar portas fechadas para que a gente pare. Para que a gente pare. Para que a gente olhe e fale assim, eu vou descansar em Deus. Eu não vou movimentar, eu não vou fazer esforço. E aí deixa eu te falar, o problema é como a gente interpreta as coisas. Quando a gente fala assim, pastor, vou descansar em Deus, não estou fazendo nada, não quero trabalho, não quero me envolver com nada, pastor. Vou acordar amanhã meio-dia. Não é disso que a gente está falando. Não é disso. O descansar em Deus está diretamente relacionado o quanto você confia e o quanto você conhece o pai que tem. Se você vira para o seu filho e fala assim, filho, no final do ano, papai vai te dar uma bicicleta. Irmãos, são 365 dias que ele vai ficar lembrando, daqui a um ano, meu pai vai me dar uma bicicleta. Ele está descansando em cima daquela promessa. Ele está descansando em cima daquela promessa. Irmãos, ele está confiante porque ele sabe o pai que tem. Ele confia no pai que tem. E se você confia em Deus, não adianta você ficar bravo. Se Deus te deu uma palavra, Ele vai cumprir, amém? Agora você precisa descansar. Agora tem gente que recebe uma palavra, uma direção, e se movimenta o tempo todo para que aquilo aconteça. Quando Deus está falando, para, deixa eu fazer.
Fica quietinho. Deixa eu agir. Eu sempre falo, toda vez que a gente age, Deus não age. Toda vez que eu vou intervir na minha força, naquilo que Deus disse que Ele iria fazer, Deus tira a mão dele. Por isso que ele fala que o justo, ele não se justifica. E aí, quando o justo se justifica, tu acha que Deus tem parte nisso? Não tem. Por isso que toda vez que você se justifica, parece o problema, em vez de melhorar, o que acontece? Ele piora. Ele piora. Aí, tem problemas que você olha e tu fala assim, cara, como eu vou resolver isso? Aí a pessoa vem buscar aconselhamento, vem buscar conselho, vem buscar direção. E aí a gente fala assim, olha, não faz nada. Não faz nada. E aí, a gente age como os discípulos, que o barco estava no meio da tempestade, e eles encontraram Jesus como? Como? Dormindo. Irmão, como que alguém consegue dormir numa tempestade? Fala para mim. Irmão, dá raio e você vai tampar o espelho, não é verdade? Você ainda faz isso ainda? A galera nova nem sabe o que é isso, né? Antigamente os velhos faziam isso, né? Ih, começou a dar raio, tampa o espelho, não pode tomar banho, não pode fazer aquilo. Bota a camisa. Aí os velhos manifestando. Mas o quê? Os velhos com vergonha de manifestar. Então assim, quando começa a tempestade, a gente já começa a se movimentar. A gente já começa a agir. Quando Deus, os discípulos não foram diferentes. E aí encontraram Jesus dormindo, descansando, repousando, dizendo o seguinte, eu vou chegar a outra margem, não importa a tempestade que eu encontre. Diga a pessoa que está ao seu lado, você vai chegar na outra margem. Meu irmão, não tem tempestade que possa parar um filho de Deus. Aparentemente, tudo está revolto, mas se você tem a capacidade de encostar a cabeça no seu travesseiro e falar assim, meu Deus. Irmãos, durante um tempo da minha vida, eu passei por problemas do ministério, coisa e tal, e que eu fiquei um mês sem dormir. Pastor, um mês, irmãos, um mês e pouco. Eu deitava, eu não conseguia dormir. Só a base de remédio. E chegou uma época que eu fiquei tão bravo, que eu falei, em uma das minhas orações, eu falei com Deus, Deus, tu me chamou para esse negócio. Eu tenho convicção no meu chamado. E se eu não conseguir dormir, eu não vou conseguir viver. E eu preciso aprender a descansar em Deus. Irmão, hoje o mundo está acabando. Nada tira meu sono. Nada tira meu sono. Pode ter milhões de problemas, deve ter um monte de boleto e coisa e tal. Nada tira meu sono. Nada tira meu sono. Eu vou orar. Os meninos aqui, antes da... Pastor, você vai meter um andaime ali 7 horas? Vou meter, mete lá um andaime, bora. Eu vou ficar bravo? Não, irmão, espera meia hora aí, 15 minutos, está todo mundo aqui, o culto está sendo abençoado, não está? Então pronto. Isso não pode mexer nas emoções da gente. A gente não tem controle das emoções. E aí, como a gente não tem controle, sabe o que acontece? A gente não consegue descansar. E eu deitava, e talvez você se identifique comigo, nessa época eu deitava, irmão, eu fechava o olho, parece que passa um filme na tua cabeça. É assim ou não é? Você está assim, irmão, a tua mente está trabalhando. Você fala, eu quero parar de pensar, mas eu não consigo. É o tempo inteiro pensando. Aí quando você vê, caramba, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Se você estiver passando por isso, eu vou te dar uma coisa, irmão. Eu vou te dar esté para a tua casa, que você vai ter bastante coisa para fazer durante a madrugada. E aí eu vou dormir mais cedo, porque, irmão, eu durmo rapidão. Desde que eu aprendi que eu preciso colocar na mão de Deus todas as minhas aflições estão na mão dele. Não adianta eu ficar preocupado com a conta que vai vencer amanhã, se a provisão vem dele. Não adianta eu ficar desesperado com a porta que se fechou, porque quem vai abrir a porta é ele. E se foi ele que fechou, não adianta que ninguém vai abrir, irmão.
Então você precisa entrar em Deus num lugar de descanso. Um lugar onde você aquieta a sua alma e descansa naquele que te guarda, naquele que é o teu Senhor. Agora, se você não consegue fazer isso, irmãos, deixa eu te falar, a sua vida será muito difícil. Porque o mundo, ele é um mundo de extrema cobrança. A vida, ela é uma vida extremamente acelerada. E durante muito tempo da minha vida, eu sempre respondi a emergências. A vida dentro do ministério é uma vida que você, o tempo inteiro, você está lidando com problemas. O tempo inteiro você está lidando com os seus problemas, com os problemas dos outros, com os problemas da igreja, e é muita coisa, e você fica, irmãos, quando eu chego em casa, irmãos, sabe o que eu faço? Tiro minha camisa, sento no chão com os meus filhos, e vou brincar com eles. Porque ali, eu sou pai. Eu deito na minha cama, e eu e Fabiana temos um acordo. Deitamos na cama, não falamos de igreja. Temos um acordo? Beleza. À mesa falamos de igreja, durante o dia falamos de igreja. Na cama não falamos de igreja. Segunda-feira, não falamos de igreja. Irmãos, é difícil pra caramba. Mas a gente tem tentado aprender. Sabe por quê? Porque a gente fica muito acelerado. Começou esse negócio da luz, eu já estou pensando como é que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer para essa semana resolver definitivamente isso. Irmãos, nós somos inclinados a todo tempo se movimentar na direção da resolução dos problemas. E aí, a gente conversa com muitas pessoas que elas não têm, em muitos momentos da vida, experiência nenhuma de sobrenatural de Deus. Porque a vida dela é extremamente natural. O sobrenatural, entenda uma coisa, toda vez que o natural vem, o sobrenatural sai. Porque o sobrenatural só se move aonde o natural não tem espaço. Se você vive uma vida extremamente natural, extremamente previsível, extremamente racional, não, nada vai acontecer. Você pode ter certeza disso. A sua vida será natural. Natural. Aonde nós, ano passado, aonde as igrejas estavam fechadas, perdendo pessoas, nossa igreja perdeu pessoas? Lógico que perdeu, mas nós avançamos muito em muitas outras áreas. Porque nós caminhamos e muitas das vezes a minha oração era: Deus, eu não sei ser pastor na pandemia. Eu não sei nem que bagulho é esse de pandemia. Eu não sei nem viver isso. Então, Deus, me ensina a ser pastor nesses dias. Eu não me garanti, irmãos, na minha experiência, nos meus anos de ministério, eu me garanti em um Deus que me conduzisse por um caminho aonde eu nunca andei. Mas já viu gente que está perdido na vida e tem vergonha de pedir informação? Você está andando de carro, você não sabe onde está, fala: pergunta aí, eu não sei onde eu estou, eu sei onde eu estou. Eu sei onde eu estou. E cada vez está mais perdido, mas tem vergonha de dizer assim: onde eu estou mesmo? Porque quando você fala assim, eu não sei onde eu estou, você está reconhecendo a sua fragilidade. Você está reconhecendo que você não sabe. E o lugar de descanso é um lugar onde você diz para Deus: Deus, eu me desfaço de toda a capacidade humana. Eu me desfaço de toda a sabedoria humana e entro em um lugar onde vou depender exclusivamente do Senhor. E deixa eu te dizer, Deus desde o início conduziu o povo dele nessa direção. Desde o Éden, Deus falou: olha, você pode fazer tudo, mas aquela ali você não toca. Ou seja, existe um lugar que você não pode tocar. Existe um lugar que você precisa confiar para que não toque. Mas o ser humano é o seguinte: o proibido é o quê? É mais gostoso, né? Esse é o ditado popular. Então, o lugar de descanso é o lugar onde você confia. Aonde você fala assim: a minha força já não vale de mais nada. Já viu gente que tenta o tempo inteiro fazer coisas
converter pessoas e falar assim, não, cara, eu vou entrar por esse caminho porque eu vou converter o fulano. Deixa eu te falar, o nosso papel é de dar testemunho, de falar. O outro só vai querer se ele quiser. Tem gente que está, irmão, em uma situação deplorável. Tu fala para ela, cara, sai dessa situação. E a pessoa fala o quê? Beleza, eu vou sair. E não sai. Não muda. Por quê? Porque a autossuficiência do ser humano vai sempre empurrá-lo para um lugar de extrema e total que ele vai ter a condução. Que ele vai poder conduzir. Porque a gente não gosta. Já viu? Você que sabe dirigir, quando você anda com alguém do lado, como é que tu fica? Tu fica assim, botando o pé, né? Vai devagar, cara. Fabiana está andando, ela anda a 80. Eu falo, cara, está correndo muito. Ela fala, mas quando tu anda a mim, quando tu anda a 100? Eu falo, não, mas meu 100 é diferente do teu 80. Que diferença tem? Nenhuma, irmão. A diferença é que eu não estou na condução. A diferença é que não há confiança plena na direção dela. Quando a gente viaja, eu durmo, irmão, ó, dá uma costadinha no freio, eu já acordo. O que foi? O que foi? Calma, cara, relaxa. Vai ficar tranquilo. Mas dentro de mim, irmão, tem alguma coisa mais forte que eu. Eu não consigo. Com ninguém. Isso é o quê? Isso, no fundo, é não confiança. Eu não confio. E a pessoa pode dirigir mais do que eu, mas a sensação de que eu sou pleno nas minhas convicções, que eu sou pleno nas minhas decisões, irmão, isso aí vai arrebentando o homem. Isso vai arrebentando, e isso nos coloca em um lugar onde o descanso nunca será possível. E aí o Salmo 127 vai dizer o quê? Que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Olha que interessante. Ele não está dizendo que ninguém vai edificar. Ele está dizendo que já houve a edificação e que continua a haver, mas será em vão. Será em vão. Por quê? Porque todo esforço impresso naquela construção é um esforço que sai por entre os dedos. É uma força desnecessária. É um lugar onde você não consegue reter. E a vida fora do lugar de descanso é exatamente assim. É uma vida que você não tem controle, é uma vida que você está arrebentado, mas existe dentro de nós o orgulho de dizer, eu estou bem, eu estou no controle. Por que o filho pródigo só voltou depois que perdeu tudo? Você já parou para pensar nisso? O filho pródigo, você acha que ele não teve a noção de que, cara, eu estou arrebentado, eu estou destruído, eu já perdi tudo, ou melhor, estou perdendo, mas a sensação de que eu vou recuperar faz com que eu permaneça em um lugar de domínio. Já viu aquelas pessoas que são viciadas em jogos? Eu já peguei pessoas, irmãos, aconselhei pessoas que perderam, eu aconselhei um cara que perdeu 3 casas. 3 casas. Não é aqui da igreja, não. Me pediram para ir lá conversar com ele. É deplorável. E ele disse, pastor, quando eu perdi a primeira, eu falei, eu preciso recuperar a casa. O que aconteceu? Ele perdeu a segunda. E aí quando ele perdeu a segunda, ele falou o quê? Eu preciso recuperar as 2. E aí ele perdeu a terceira. Ele só parou porque a mulher descobriu e aí deu uma travada, e aí deu aquele BO todo. O que acontece, irmãos? A sensação de que eu vou continuar, de que eu tenho domínio, de que eu sei. Eu nunca esqueço, irmão, um dia que eu perdi 50 conto. Não era crente, não. Lá no Largo da Carioca. Naquela bolinha endemoniada, que o cara fala assim, volta daqui, irmão, aquele é do cão. Eu acertava todas na minha mente. Tá ali no meio, né? Aí, pá, beleza. Aí o cara dá aquela disfarçada, né? Quando tu pega o dinheiro aqui, o cara... Falei, já sei, pô, o bagulho tá ali, moço. É agora. Meti 50 na mão e fiquei atento. Na hora que ele botou, eu falei, tá aqui. Quando levantou, o que tinha, irmão?
Tinha nada. Só que isso aí, irmão, isso 50 conto valia dinheiro pra caramba, que isso faz ano pra caramba, década de 90. Devia valer uns 200 conto hoje. Irmão, pensa num cara que foi para casa brabo. Pensa num cara que foi para casa brabo. A capacidade que a gente tem de saber, não, eu vou ganhar, eu vou sair dessa. Isso não faz com que a gente descanse. E deixa eu te falar, eu acho engraçado quando a gente vê em filmes, em pessoas falando assim, Deus vai lutar com o diabo, e Deus vai ganhar o diabo. Irmão, e aprenda uma coisa, esse é um dos maiores erros teológicos que existe. Não existe embate entre Deus e o diabo. Não existe. Deus nunca lutou e nem nunca vai lutar com o diabo. Porque nós estamos falando de coisas bem diferentes. É a mesma coisa que você botar no MMA, me botar no MMA gordinho desse jeito, com uma criança de 2 anos. Não faz sentido. Então, Deus nunca vai lutar com o diabo. Deus nunca vai fazer com que tenha um embate. Então, Deus, Ele vai se relacionar com você numa relação entre pai e filho. Uma relação onde Ele vai estar contigo, se relacionando com o filho, esperando que você entre nesse lugar de descanso para depender dEle. Ele não vai esperar do diabo, não tem nada a ver com o diabo. Muitas das vezes o que atrapalha o descanso somos nós. E Deus não vai se moldar a isso. Deus não vai se moldar e te poupar de que você aprenda a descansar. Na vida cristã, ou você aprende a descansar, ou aprende a descansar. Ou você entra no lugar de descanso, ou você entra. Se você não entrar, o único que vai perder vai ser você. Enquanto você continuar achando que a sua vida está sob o seu controle, meu irmão, Deus não vai fazer absolutamente nada. Deus não vai fazer absolutamente nada. A sua vida precisa estar nas mãos dEle. E aí, quando a nossa vida está na mão dEle, é como Jeremias fala, é como um vaso na mão de quê? Do olheiro. E quando o vaso está na mão do olheiro, irmãos, ou ele molda, ou ele desfaz. E aí, como a gente é independente, quando Deus começa a apertar, a gente fala, opa, não dá para descansar, pastor. Não dá para descansar. Não dá para depender. Não dá para confiar. Não dá. Não dá. O lugar de descanso é um lugar de extrema confiança. É um lugar onde a opinião do outro não vai mudar você. A opinião da vida não vai mudar você. As circunstâncias, as tempestades, elas não vão mudar você. O lugar de descanso é um lugar onde você deita no colo do seu pai e ele vai te conduzir. Não há lugar mais seguro, irmão, do que no colo dos nossos pais. Aquele lugar onde você chega e se achega e fica ali quietinho e fala, cara, eu estou tranquilo. Pode vir o que for, Deus me manterá seguro. Nada vai me fazer retroagir na minha fé. E deixa eu te dizer, meu irmão, muitas das vezes, as circunstâncias, elas são não enviadas por Satanás, mas são enviadas pelo próprio Deus para forjar em você esse aprendizado. Para forjar em você uma vida que aprende a descansar. Que aprende a falar assim, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. E o Senhor te conduz. E Deus vai fazer. Deus vai fazer. No momento dele, Ele vai fazer. Do jeito dele, Ele vai fazer. Não é do nosso jeito. Pastor, então eu posso ficar parado em casa? Como eu disse no início, descansar não é ser morcego. Descansar
é estar sensível à direção do Espírito. Quando Deus guiou o povo pelo meio do deserto, o povo precisou aprender a descansar em Deus. E o descansar em Deus envolvia caminhar. Mas da onde vinha a comida? Do céu. O descansar é, Deus, eu caminho, mas a minha provisão vem do céu. Eu não estou parado, mas a minha provisão vem do céu. É do céu. A gente está no ano do sobrenatural. Essa semana, só essa semana, 2 pessoas me mandaram fotos e me mandaram mensagens que compraram sua casa. E as 2 circunstâncias, as duas, foi extremamente sobrenatural. Foi totalmente sobrenatural. Só que elas precisavam se movimentar. Quando você se movimenta na direção que Deus está te dando, irmãos, Deus tem um compromisso contigo de abrir todas as portas que estão fechadas. O grande problema é quando o seguinte, quando a gente tem uma direção, mas tem medo. O que os outros vão pensar? O meu orgulho vai pensar? O que eu vou fazer? Como isso vai repercutir? Irmãos, quando você começa a pensar nisso tudo, você já não está descansando. Você não está confiando. Você está na força do seu braço. Na força do seu braço. Eu sempre gosto de contar um testemunho que eu tive de um carro que eu comprei na força do meu braço. E foi só problema. Só problema. E na época a Fabiana falou comigo, você vai comprar esse carro, cara? Vou, lógico que vou. Posso pagar. Tenho crédito aprovado. Por que eu não vou comprar? Cara, e eu era um cara que na altura não ouvia minha esposa como deveria ouvir. Irmão, até hoje eu sofro com essa macumba. Até hoje. Até hoje eu vendi. Irmão, quantas vezes eu falei, eu vinha para o altar pedindo perdão a Deus. Pelo coração obstinado que eu tive de entrar em algo que eu não deveria ter entrado. E eu sonhava e falava para Deus, Deus, em nome de Jesus, que eu durma e alguém tenha atacado fogo nesse carro, que alguém tenha levado esse carro, porque eu queria me livrar daquilo, irmão. Pra você ter ideia, eu vendi o carro por um cara que eu nunca vi na minha vida, e o cara falou assim, eu te dou 10 mil, e 22 de mil, eu falei, valeu, pode ser, leva. Foi uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Por acaso está até atrasada uma aí. Mas eu não estou preocupado com isso não, irmão. Sabe por quê? Porque quando eu vendi aquilo, eu falei para Deus, Deus, isso aqui representa um Erivelto obstinado, um Erivelto que não sabe descansar no Senhor. Isso representa um Erivelto orgulhoso. E eu quero me livrar, se eu não receber, tá bom. Não tem problema não, é bom que eu aprendi. E a vida, irmãos, sabe o que ela mostra? Ela mostra que quando a gente confia em Deus, irmãos, cara, Deus abre todas as portas. Eu comprei um carro 2010, com 50 mil quilômetros. E sabe qual foi a manutenção que eu fiz com esse carro? Até hoje, o carro vai para 3 anos comigo. Eu devo ter gastado uns 500 contos de manutenção com o carro. Que é isso, Satanás? Parou lá o projetor? Não, né? Eu devo ter gastado uns 500 reais de manutenção. Fora as outras coisas que são consumíveis, óleo, pneu, essas coisas gasta qualquer carro. Mas de manutenção. O outro, irmãos, era só prova. Era só tribulação. Por quê? Não soube descansar. Eu me lembro quando eu estava procurando esse carro, nós orávamos e falávamos, Deus, nos dá o carro certo. Nós não queremos escandalizar ninguém, nós queremos isso, buscamos de Deus, buscamos conselho. Irmãos, um belo dia, tudo se encaixou. Tudo se encaixou. E nós compramos. E aí a gente fala assim, mas eu tenho porta aberta, irmãos. Eu tenho um crédito pré-aprovado que dá para me comprar um carrão zero. Acho que eu vou comprar? Não vou. Porque tem gente que pensa que qualquer porta que se abre, essa porta é para que você entre.
Nem sempre toda porta que se abre é para você entrar. E quando você entra nessa porta, a porta não é a porta do descanso, é a porta da tribulação, é a porta da provação, é a porta da tentação. E aí, irmãos, as escolhas, elas te empurram cada dia mais para um lugar mais distante do descanso. Esse carro me ensinou muito. Me ensinou a não ser obstinado, não confiar na minha capacidade financeira, não confiar naquilo que tem disponível para mim. E aí você pode falar assim, pastor, mas eu estou ferrado no SPC, Serasa, 011, me liga todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, estou ferrado, eu não vou comprar nada. Mas, irmão, deixa eu te falar, você pode não ter nada e ser um orgulhoso. Você pode não ter nada e ser um problemático. Você pode não ter nada e ser uma pessoa rancorosa. Você pode não ter nada e ser uma pessoa de dura cerviz, obstinado, obstinada. Uma pessoa que não consegue falar para Deus, Deus, conduza a minha vida. Mas conduza o Senhor, não eu mesmo. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que você precisa entrar nesse lugar de descanso. De que Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida, quando você descansar nele. Queria convidar você a ficar de pé.